Portugal Internet Week 2010. De 10 a 17 de outubro, acompanhe as diversas iniciativas que vão tornar Portugal um caso de sucesso na economia digital. Mais informação em portugalinternetweek.com. O primeiro orador deste painel é o professor Roberto Carneiro, que é presidente do Instituto de Ensino à Distância e Ensino e Formação à Distância da Universidade Católica e é também presidente do Conselho Consultivo da ACEP, já foi ministro da Educação, professor universitário. Sr. Professor, pedia-lhe que partilhasse connosco as suas reflexões. Num estudo à escala europeia feita pelo IPTS, o IPTS é o Instituto de Perspectiva e Tecnologia da Direção-Geral de Investigação, que está a ser em Sevilha, em que foram inquiridos peritos europeus dos 27 Estados-membros, estudo esse que ainda não saiu, mas vai sair em preço na próxima semana, diz que 67% dos peritos que foram sondados acreditam que maior atenção deve ser dedicada às competências genéricas e às competências transversais para o futuro. 67%. E mais que 66% desses peritos sublinham que a aprendizagem tem que ser mais baseada em competências e menos baseada em conhecimentos. 67% e 66%, portanto, cerca de 2 em cada 3 peritos sondados. Isto quer significar o quê, a meu ver? Que as competências não só duras, chamadas hard competencies, as competências moles ou fofas e as competências transversais são cada vez mais importantes. Temos as 3 categorias, hard skills, soft skills e meta skills. Sendo meta skills, sobretudo, aquilo de aprender a aprender, as duas últimas são cada vez mais importantes. E são importantes porquê? Nesta perspectiva de economia digital, são importantes porque são elas que permitem criar valor através de inovação. Criar valor através de inovação. Nós estamos aqui a falar de economia, estamos a precisar de uma economia criar valor através de inovação, e essa criação de valor através de inovação exige competências na sua população ativa. Este é o primeiro ponto que eu gostava de sublinhar. O segundo ponto é este. As competências são hoje uma parte relevante, muito importante da Europa, de uma Europa inteligente, sustentável e inclusiva, e de um Portugal inteligente, sustentável e inclusivo. Mais inteligente, como é evidente, que já disse há pouco, apenas uma população mais inteligente e uma Smarter Europe pode criar valor, pode ser competitiva no contexto internacional, pode vender aquilo que os outros continentes vêm comprar, porque encontra melhor preço, a melhor qualidade. Mais sustentável porquê? Porque a sustentabilidade hoje de uma sociedade, quer a sustentabilidade económica, quer a sustentabilidade ambiental do resto, depende das competências da população. Mas, de propósito, lembro aquilo que se passa em Singapura, um país que eu conheço bem, que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, em que desde o pré-escolar até à pós-graduação universitária, todos os alunos são treinados em 4 competências fundamentais. Em competências de capital humano, nós conhecemos bem capital humano, conhecimento, criador de valor. Capital social, isto é, capital de coesão social. Capital emocional, pessoas que são emocionalmente maduras e capazes de terem relações emocionais com os outros, motivadoras, etc. E capital de imaginação, que é o quarto capital, é pessoas que são abertas à inovação, não apenas conservadoras. E aí está a base de sustentabilidade. O terceiro pilar é a inclusão. As competências, portanto, ajudam à criação de valor, à sustentabilidade e à inclusão. Falamos muito do fosso de competência, aliás, o professor Luís Magalhães evidenciou um fosso de competência evidente entre a população mais idosa e menos qualificada em relação à população menos idosa e mais qualificada. Isso é um problema grave, como dizia há pouco o Vasco Trigo, que não podemos ter uma população cada vez mais dividida. Não é? O nosso sonho é que a sociedade de informação e a sociedade de conhecimento fosse mais inclusiva, mais justa, mais igual, menos desigual do que a sociedade industrial anterior, que nos foi legada no século XIX. Isso não está a acontecer, infelizmente. Temos que trabalhar nesses 3 fossos digitais. O primeiro fosso digital é o fosso do acesso. Em Portugal parece que esse fosso do acesso está gradualmente a ser ultrapassado. Mas há um segundo fosso digital que é o fosso das competências. Não apenas ter acesso, tem que ser competente, ter as competências necessárias para poder utilizar essas tecnologias de informação e da comunicação. Fala-se num terceiro fosso digital. O terceiro fosso digital é o fosso dos professores. Se a educação é o grande igualizador, o grande fator de mobilidade social, então, professores que não aceitam ou que são resistentes à integração das tecnologias são professores que estão a lesar os seus alunos. Portanto, tem um efeito multiplicador negativo sobre a sociedade da informação. É o terceiro fosso digital. Portanto, falamos de 3 digital gaps, ou 3 brechas digitais, como dizem os nossos amigos espanhóis, 3 fossos digitais. A saber, o fosso do acesso, o fosso das competências e o fosso dos professores nas escolas que deviam ter rapidamente essas capacidades, as competências para poder transmitir aos seus alunos. E mais, estas competências são essenciais para chamar de inovação social.
Inovação não é apenas económica, nem financeira, a inovação social é aquela que permite criar novas soluções para aqueles que estão mais marginalizados na sociedade, aqueles que estão mais na periferia. E, portanto, criar condições de emprego, condições de integração e de populações migrantes, populações tradicionalmente marginalizadas ou desfavorecidas, também contribui para esta inclusão em Portugal e na Europa, para uma plataforma contra a pobreza, que é um problema grave neste contexto de criação de maior valor social e económico. Terceiro ponto. Temos problemas graves. A verdade inconveniente, para utilizar uma expressão que ficou célebre há uns anos atrás com um filme do Al Gore, a verdade inconveniente é que nós não somos suficientemente competentes para o futuro, na Europa nem em Portugal. A recessão que vivemos, a recessão económica profunda e financeira, está a acelerar o passo de inovação, não temos dúvidas. O Sr. Thomas Friedman, que é um conhecido editorialista do New York Times, escreveu um artigo interessante, Invent, Invent, Invent. Os países e as empresas ganharam tudo, só aquelas que conseguirem inovar permanentemente, invent, 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 só aquelas que são resistentes às crises económicas. As crises económicas são sempre crises, provocam grandes transformações tecnológicas, grandes transformações nas estruturas das empresas. E por isso, neste ambiente de grande mutação, as pessoas que sofrem mais, são mais escolhidas, são as que elas têm menos adaptabilidade e estão menos preparadas em termos de competências para enfrentar esta mudança. Ora bem, para resistir a este economic downturn, esta recessão económica, é mais necessário do que nunca que as pessoas estejam qualificadas. Falamos muito do nosso desemprego de diplomados universitários. Bom, o desemprego de longa duração afeta sobretudo os que não são diplomados universitários, de longa duração. Podem estar desempregados durante algum tempo, os que são licenciados ou que têm cursos superiores, aqueles que mais facilmente obtêm um emprego rapidamente. Isto é sobretudo importante para o lifelong learning. Se no futuro ganhará quem tiver acesso ou quem tiver condições pessoais para a aprendizagem ao longo da vida, é evidente que a aprendizagem ao longo da vida é diretamente relacionada com os estudos. Quanto mais estudos se têm iniciais, maior propensão ou potência para continuar estudos ao longo de toda a sua vida. Isto está mais que provado. A educação é autopoética, como nós dizemos. A autopoiesis é autocriativa. Quarto ponto. Quais deviam ser os grandes objetivos de um programa New Skills for New Jobs, ou que nós chamamos já na Europa e tal, para Portugal? Primeiro ponto, fazer com que esta questão das competências seja central na agenda integrada das políticas públicas. Uma agenda integrada que abrange os ativos, a população, mas abrange também empresários. Os empresários em Portugal têm, como sabem, em geral, uma qualificação muito baixa. Abrange os investigadores, todos aqueles que podem criar valor para a economia. Primeiro ponto. Segundo ponto, empower, habilitar capacidade das pessoas para adquirir um mix concreto de novas competências, um mix real, um mix adequado de novas competências, que lhes permita continuar a aprender ao longo de toda a sua vida, os tais meta-skills. A propensão para continuar a aprender, a metacognição, a metamotivação, a capacidade de se motivar permanentemente para continuar a aprender, a capacidade de diferir gratificação de curto prazo para aprender coisas a longo prazo, para coisas que deem lucros a longo prazo, etc. Terceiro ponto, antecipar cada vez mais cedo as futuras necessidades de competências. Este é um problema complicado, nós sabemos fazer forecasting, sabemos fazer projeção, mas não fazemos foresighting, que é um bocadinho diferente, antecipar. Foresighting é ver longe antes dos outros verem. Quem veja longe depois de todos os outros verem, isso não tem valor. Ver longe depois de todos os outros verem não tem valor estratégico. Ver longe antes de todos os outros verem. É preciso aperfeiçoar a nossa capacidade de antecipação. O CEDAFOP, por exemplo, se faz isso hoje com prioridade, o CEDAFOP. É preciso fazer com que as competências sejam um tópico central do diálogo social. O diálogo social hoje seja um tópico central das competências. As competências e a educação e a formação ao longo da vida. Em quarto lugar, é preciso fazer um melhor match, uma adequação entre competências e postos de trabalho. Fazer esta melhor ponte entre educação, formação e as necessidades do posto de trabalho. Neste caso, está-se a trabalhar a nível europeu no ESCO, European Skills Competence and Occupational Taxonomy, isto é, numa taxonomia que permite uma linguagem comum aos sistemas educativos e aos sistemas ocupacionais. É preciso monitorizar as mudanças na estrutura ocupacional de toda a Europa e de Portugal, dos setores do mercado de trabalho. E, portanto, relacionar isto com requisitos ao nível de competências. Eu diria propor mesmo um passaporte de skills europeu, um passaporte de competências europeias, ou exemplo do Europass, um passaporte de competências europeias que permite uma mobilidade mais fácil das competências e uma equivalência disso. E monitorizar a utilização das competências ao nível do posto de trabalho. Monitorizar isso concretamente, que competências são necessárias para cada posto de trabalho
Aliás, a OCDE vai fazer para o ano o célebre PIAC, o célebre PISA para adultos, em que vai medir competências dos adultos. E, portanto, vai ser importante ver o que é que a OCDE nos vai dizer quanto aos Estados-membros da Europa e os outros países que são medidos pelo PIAC, sobre o nível de competição de títulos de população adulta e o nível de competição aplicados e utilizados em postos de trabalho. Quinto ponto, e para terminar, talento. Todas as economias precisam de talento, sobretudo as economias digitais precisam de talento. Talento da mais alta qualidade. Portanto, não apenas temos uma grande necessidade de atrair talentos, como temos necessidade de suprir rapidamente essas necessidades do mercado de trabalho, mas, sobretudo, não caímos na tentação de dizer é apenas e-skills. E-skills é uma parte do problema. Temos que ter uma abordagem mais global às competências soft, hard e meta-skills, para que a economia possa avançar e que possa ser criado permanentemente o valor que é necessário nas nossas economias e para que Portugal e a Europa sejam competitivos no mundo. Muito obrigado.